Bom dia, amigos e amigas, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a vocês pela amizade, pelo carinho que está conosco aí nessa nossa live matinal. Lembrando que são 9 horas e 1 minuto em nosso relógio. Celebramos hoje a memória de Maria, mãe da igreja. Alguns receberam a palavra aí no WhatsApp, também lá no Facebook. Receberam a palavra de Marcos capítulo 12, versículo 1 ao 25, versículo... Engasgou, hein? Marcos capítulo 12, versículo 1 ao 12. A gente tenta falar rápido e não consegue, né? Marcos 12, 1 ao 12. Mas também uma proposta de leitura, o Evangelho de João capítulo 19, versículos 23, 21 ao 34. São dois evangelhos propostos hoje. Maria, mãe da igreja, é uma memória que o Papa propôs para a gente refletir sobre o papel de Maria na ação de Pentecoste. Quando teve o Pentecoste, Maria estava presente, então o Papa traz aí tem a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde relata claramente, após a ascensão do Senhor, a família apostólica ficou reunida, e junto com essa família apostólica estava lá Maria, mãe da igreja. Então hoje o Papa propôs, né, o Papa propõe essa meditação, essa reflexão logo após o dia de Pentecostes. Mas como acabou o tempo da Páscoa, chegamos agora o tempo comum. Eu falei outro dia aqui com vocês sobre a nossa liturgia. A liturgia católica é composta em 4 tempos litúrgicos, né? A gente começa com o Advento, passa pela Quaresma, a Páscoa e o tempo comum. São 4 tempos litúrgicos divididos em 4 cores, né? A gente trabalha com as cores, né, que são elas. A cor verde, que é o tempo comum. Alguém fala, no tempo comum não acontece nada. Uma professora nossa de liturgia dizia que no tempo comum que acontece tudo. No tempo comum que Jesus vai preparando todos os outros tempos. E é o tempo mais longo da liturgia católica. Também na liturgia anglicana, também na liturgia ortodoxa, nas igrejas históricas extremamente compõem. Até mesmo a igreja luterana também tem a divisão de calendário litúrgico, né? Pelo menos é o que me passaram. E aí você tem aí a Páscoa, que é usada a cor branca ou amarela, uma do branco, que a gente vai usar o termo branco. Também o Advento, que é o roxo, e a Quaresma, que é o roxo. De forma assim muito linda. Então, 4 cores, você falou 3. Na verdade são mais cores, mas vamos falar as 4 principais. E o vermelho, para quem assistiu às lives ontem nas paróquias diversas, nas missas diversas em nossas paróquias no Brasil inteiro, viu que todos os padres, os padres estavam de roupa vermelha. O vermelho é usado em 2 momentos. Primeiro, no momento em que celebramos o martírio de algum santo, o martírio de alguém, alguma situação de martírio da própria comunidade eclesiástica, e no dia de Pentecostes. Então são 4 cores de fato. Mas você vai encontrar às vezes o padre vestido com uma roupa amarela ou dourada, no caso dia de festa. Você vai encontrar às vezes o padre com estola rosa. Ah, por que rosa? Ou o diácono, né? A comunidade ornamentada. São os domingos Laudete e Gaudete, no tempo da Quaresma e no tempo da Páscoa. São 2 momentos no tempo da Páscoa. Calma aí, volta aí. Páscoa não, do Advento. Eu falei besteira aqui. Então às vezes acontece, a gente se distrai um pouco. Então a gente vai olhando bem para essa situação hoje. Eu preferi ficar preso no Evangelho de Marcos capítulo 12, versículo 1 ao 12. Por que isso? Porque o Evangelho de hoje, Jesus conta uma parábola. E essa parábola de Jesus é uma parábola que tem a ver com o capítulo 5 de Isaías. O capítulo 5 é o canto da vinha. Deus, nosso Pai, comparava a comunidade de Israel como uma vinha plantada. E essa vinha tem que ser cuidada. A vida que nós recebemos é uma vinha que Deus nos dá. E aí, de repente, a comunidade não reconhece mais. E Jesus faz uma leitura, e o autor sagrado aí coloca uma leitura falando da relação da profecia, a relação que se tem, se coloca a relação bem clara
entre os vinhateiros, homicidas, e os profetas. Jesus tenta trazer, Marcos, o evangelista, traz para nós esse contexto, mostrando bem claro quem é o filho do dono da vinha, que é Jesus. O que isso tem a ver com a nossa prática de fé? Talvez alguém fale assim, poxa Daniel, isso está muito fácil de entender. O evangelho ele não é assim tão simples de entender. Nós temos que entender, a gente geralmente eu falo muito isso nas comunidades, sobretudo lá em Santana, em Conrado e Miguel Pereira, também já falei isso aqui na comunidade Nossa Senhora Aparecida, numa palestra que tivemos presente com jovens, e também eu falo isso em vários lugares. A gente, como não tem um nome, o personagem bíblico, aí esse Padre Léo ensinou pra gente isso, coloque o seu nome no personagem. Será que nós não estamos sendo vinhateiros homicidas? Nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde temos aí os ânimos políticos, e aí eu vou entrar na política, o pessoal vai ficar com raiva, mas eu tenho que entrar. Aí o padre falou sobre a profecia é isso. Ontem, por exemplo, na Paulista, lá um quebra-pau literalmente, a polícia dando tiro em cima da população por causa de passeata, de um lado e de outro. Aqui no Rio de Janeiro, outro quebra-pau, mais tiroteio, mais conflito. E geralmente a gente costuma tomar partido e dizer, bem feito, tinha que dar mesmo na cara, tinha que fazer acontecer. Será que nesse momento nós não estamos com a ação do vinhateiro homicida? Ou quando o presidente da República, em pleno domingo de pandemia, nesses domingos todos nós tivemos aí, estamos em quarentena, vivendo trancados em casa, limitados em nossa fé, limitados em nosso lazer, o presidente, junto com seus seguidores, seguem e fazem de forma muito triste, eu vou falar que é triste porque não tem outra palavra para usar, muito vergonhosamente, ele traz para nós e coloca para nós uma necessidade de fechar o STF de forma indireta. Ontem ele foi lá a cavalo, foi de helicóptero. Será que isso não é um pensamento de um vinhateiro homicida? Nós que às vezes podemos nos contaminar saindo para trabalhar, saindo para cumprir nossos deveres, que são os deveres que nós temos a dizer, nós não somos vinhateiro homicida. Mas quem faz passeata, quem organiza encontro de massa, é um pensamento de um vinhateiro homicida. A gente tem que viver esse evangelho nesse tempo de hoje. Não tem como a gente trabalhar a boa nova do reino de outra forma. Jesus, quando traz para nós essa mensagem, ele está trazendo para nós uma notícia. A vinha que Deus nos confia não é para a gente poder fazer o que quiser. Uma das coisas que a gente vive nesse tempo de pandemia é o momento, alguém falava ontem na Globo News, também depois eu vi em outros canais, lendo alguns artigos, alguém falava sobre a ansiedade. Vivemos na ansiedade. Muitos dos que frequentavam nossas igrejas aí, igrejas, eu falo igreja católica, evangélica, que tinha na prática de fé um momento de meditação, reflexão, hoje já não tem mais. Por quê? Porque as igrejas estão fechadas. Muitos daqueles que tinham a reunião comunitária como algo essencial para a sua vida, não tem. Muitos que frequentavam os bailes, aí vamos ser radical, frequentava as festas, saía para bater papo sábado à noite, domingo à noite, sei lá, saía para conversar, infelizmente já não tem mais. Porque infelizmente é um tempo de pandemia. Aí você vai contra a lei, ontem eu estava vendo uma outra matéria, faz festas privadas com 30, 40, 50 pessoas e não percebe que nesse momento estamos sendo egoístas e tomando a atitude de vinhateiros homicidas. Pois o vinhateiro homicida é aquele que defende o aborto. É vinhateiro homicida. O vinhateiro homicida é aquele que defende a pena de morte. O vinhateiro homicida é aquele que vota em político corrupto. O vinhateiro homicida é aquele que vota em político que fala e vai matar. Tem que matar. Vinhateiro homicida é aquele camarada, é aquele cidadão
que acredita que ele é como os outros, ele é o bambambam de tudo, ele não erra. O viateiro homicida é o prepotente, é o cristão que acha que ele precisa mais da igreja aberta do que ser igreja na família. O viateiro homicida somos todos nós, quando nos omitimos diante dessa situação em nosso Brasil, aonde nós queremos ficar na isenção, aonde nós ficamos pensando, não vou falar nada para não magoar. E aí nesse momento, Jesus é morto. Nesse momento, nós temos milhares de pessoas morrendo por causa dessa maldita pandemia. Estamos chegando a 25 mil mortos. Sabe o que é isso? Ficamos nós encontrando explicações lógicas, explicações loucas. Ficamos nós encontrando explicações mais idiotas para justificar a nossa posição. Mas, na verdade, o que nós queremos é não ser contrariados. Não serem contrariados. Nós não queremos ser contrariados. Seja na fé, seja na sociedade, seja na família. Não dá para ser cristão pegar metade. Não dá para ser cristão e defender a pena de morte. Não dá para ser cristão e defender o aborto. Não dá para ser... mas tem mais, claro, tem tudo, tem um porém. Mas isso não me dá o direito de pregar isso. O presidente da República, na quinta-feira, sexta-feira, será que dia que é, no Veja Cidadão, tomando leite. Você sabe qual o símbolo do leite para os nazistas? Não, ele estava tomando leite para poder comemorar o dia não sei do que. Nesse momento, você provoca mais escândalo, provoca mais conflito do que solução. Nossa liderança cristã, a nossa prática de fé deve passar pelo carinho, pelo afeto, pelo respeito, pela solidariedade. Por isso, a gente tem que olhar bem como estamos cuidando dessa vinha. E a vinha, nós podemos dizer aí entre o Papa Francisco, Laudato Si, nós estamos cada dia mais destruindo o meio ambiente. A vinha pode ser a terra inteira, embora alguns queiram questionar, queiram discutir, queiram dizer, não é bem isso. Temos que olhar com carinho, olhar com respeito, que a terra não é mãe. Isso é um culto pagão. A vinha pode ser nossas comunidades, nesse tempo, e nossas comunidades, prédios. Mas antes do prédio, nós somos pessoas. É preciso que cuidemos uns dos outros. Preciso que nós nos cuidemos. Também, a vinha pode ser nossas famílias. A vinha, ela tem vários sentidos. Agora, quem são os vinhateiros homicidas? Os vinhateiros homicidas são todos aqueles cristãos que ignoram, que pregam, que acreditam que as armas são solução para tudo. São todos aqueles cristãos que acreditam que eles são cidadãos de bens, e só bens mesmo. São todos aqueles cristãos que acham que a boa nova do reino, que o evangelho é para ser vivido com moralismo. São todos aqueles, desculpem, hipócritas que fazem da religião um negócio para dominar os outros. Que fazem da religião uma autopromoção. Seja ele no campo da política ou no campo eclesial. Não tem como brincar com o evangelho. Uma frase que a gente escuta muito por aí: mas fulano conhece muito a Bíblia. Sim, conhece muito a Bíblia. O diabo também conhece a Bíblia, irmão. Desculpe eu te falar isso. E conhece muito bem. Não tem como a gente acreditar em um Deus que não seja solidário diante da morte de qualquer ser humano. Não é porque ele cometeu crime ou porque ele errou
que nós vamos mandar para o inferno, como assim defende as milícias, os grupos de extermínio, que agora mudou o nome, né? É milícia. É assim como defende os justiceiros do tráfico de droga. Assim como defende muitos outros. Quando a defesa do cristão tem que ser a vida. E toda vida é uma vinha. Nós não cuidamos bem de nossos filhos às vezes. Nós não cuidamos bem de nossas esposas, dos maridos. Não cuidamos bem de nossas comunidades. Ficamos preocupados em mandar, em ter autoridade sobre, quando a única autoridade é Jesus de Nazaré. A gente, quando para ver a história da vinha, é o Evangelho de Marcos, estamos lendo nesse ano, é o ano par, nesse tempo comum, a gente para se perguntar, eu sempre faço essa pergunta para mim, e uma pergunta normal, que todo cristão deveria fazer: será que diante da cruz de Jesus, nós, eu e você, nós dois aqui, não íamos dizer para uns bem feito? Tá vendo? Na Paulista ontem tivemos dois grupos. Um grupo na direita falando bem do presidente, elogiando, endeusando o presidente, e um outro grupo pela democracia. Os grupos se encontram. Aí a gente vai ver a matéria com mais calma, que iam se enfrentar. Infelizmente a polícia teve que descer o cacete nos dois. Mas com tudo isso, nós somos todos o mesmo povo, somos a mesma vinha. Você pode pensar diferente de mim, você pode discordar de mim. Aí um analista falava assim: não é tempo de fazer passeata, nem pró nem contra. É tempo do Congresso Nacional agir. É tempo do senhor Rodrigo Maia sair de cima do muro. Se é para encaminhar impeachment, encaminhe o impeachment logo do senhor Rodrigo Maia. É tempo do STF posicionar-se como guardião da justiça brasileira. É tempo do Congresso Nacional se posicionar como defensores da democracia. Uma frase de um deputado do PSL, que eu não lembro o nome, ele falava que, embora seja bolsonarista, ele usou uma frase que eu acho que a gente tem que citar: nós temos que ser mais brasileiros. E outra coisa, a nossa bandeira, a bandeira do Brasil, ela não é propriedade de partido político, nem de grupo, seja de esquerda ou de direita. A bandeira é símbolo de um povo. E se nós somos 70%, aí o grupo 70%, e é uma frase de Gabeira ontem, uma frase de Fernando Gabeira, esse discurso idiota, desculpem aí meus amigos, de dizer que foi eleito com a maioria. Foi eleito, não é eleito mais. Se você pesquisar entre seus amigos, muitos votaram no Amoedo. Muitos votaram, muitos votaram nulo, votaram branco. Sabe por quê? Porque eles têm vergonha de dizer que votaram em Bolsonaro. Eles, como pessoas de bem e um bom juízo, têm vergonha de dizer: eu votei naquele treco lá que está no Congresso. Eu tenho uma amiga que era todo dia manda um palavrão, desculpe, mas ela manda para mim, falando que ele tem que se... Aí pergunta pra mim: como que a gente tira esse cara de lá? Eu falo: olha filha, só o Congresso Nacional pode resolver isso. E isso não tem nada a ver comigo, nada a ver com você. Pois quando o Congresso quer, quando os deputados querem, eles tiraram Dilma, tiraram Collor. A grande mídia chamada de comunista, que nunca foi e nunca será comunista, porque o grande da mídia é o capital. E aí não importa qual mídia, se é a mídia via internet, se é a mídia escrita, se é a mídia televisionada, se é a mídia radiofônica. E a gente olha para o Evangelho de hoje e se pergunta: será que eu estou
sendo uma das vítimas desses vinhateiros, esses homens que antes de Jesus a visão, a parábola era bem prática. Jesus fala o homem fez a vinha, arrendou, ou seja, Israel arrendou para os seus empregados, seus servos, e quando ele mandou lá o empregado cobrar, né, mais ou menos o que acontece às vezes no nosso país, né? Você você empresta a casa com um amigo, o amigo muito gente boa, aí um amigo veio a falecer, ou o amigo vira inimigo, e você fala assim, ó, preciso da minha casa para me morar. E você vai ter que ir para a justiça para poder pedir a casa de volta. É muito comum isso a nível de realidade nossa. Mas nesse contexto aí da fé cristã, nesse contexto aí do evangelho de hoje, será que eu estou sendo um dos profetas? Aí volta a dizer, Jesus fala que foram os empregados. Será que eu não estou preocupado em ficar bem? Em ficar bem com A e B? Não estou preocupado em estar em comunhão com esse e com aquele sistema? Estou com medo de sofrer repressões? Ou será que eu estou naquela maioria dos vinhateiros que fala tem que matar mesmo, tem que morrer? O movimento ontem sobre vidas negras, aqui no Rio de Janeiro, outro momento de violência no final. Senhores, senhoras, amigos da nossa rede social, aqui do Facebook, do nosso YouTube, do WhatsApp, amigos que nos seguem aí na rede, que nos critica também, que acha que a gente é maluco, tem todo direito. Amigos que questionam nossas falas às vezes. Será que eu estou sendo um vinhateiro homicida? Será que você não é vinhateiro homicida? Será que não estamos usando a religião, e isso no Brasil? Outro dia eu li uma matéria sobre isso e dizia que nós estamos vivendo no século XIX, porque aonde se coloca a palavra, a Bíblia, para justificar as ações do governo, aonde se coloca o contexto da religião mais importante do que a razão política às vezes. Desculpem eu falar assim, mas não dá para ser, não pode ser. Ou nós seremos os profetas perseguidos, assassinados pelos vinhateiros, ou seremos vinhateiros por causa da nossa omissão. Muito obrigado a vocês aí que estiveram conosco. 9h24, obrigado a vocês que nos seguem pela rede social. Eu sou o Daniel Nonato. Fique conosco durante a nossa página aí no Facebook. Curta a nossa página, dê nosso alô aí. Também se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Assim, estou aprendendo com o pessoal lá dos canais aí, dos amigos aí, né? Lembrando a vocês que seria legal se quem pudesse se inscrever no canal da Paróquia Santa Rita para poder transmitir a missa no YouTube. Sabemos que a transmissão no YouTube é um pouco melhor do que do Facebook. Facebook não bloqueia por causa disso não, tá? E acesso também da maioria é mais fácil. Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos juntos, celebrando a vida, rezando a Maria, Mãe da Igreja, memória, né? João 19, versículo 23 ao 34. Também, quem puder, leia aí Marcos 12, 1 a 12. Lembrando sempre que temos o compromisso de defender a vida, e a vida para todos, a vida plena. Bom dia, eu sou Daniel Nonato. Obrigado a vocês pela amizade e pelo carinho.